Olá, bem-vindo ao nosso canal para mais uma série sobre teologia sistemática. Antes de mais nada, curta, compartilhe, comente e se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Mas antes de mais nada, roda a nossa vinheta. Nesse vídeo daremos prosseguimento à teologia própria de Deus. Já vimos nos vídeos anteriores um pouco sobre a argumentação pró-existência de Deus, através do argumento moral, do argumento cosmológico, mas vamos agora olhar propriamente para a palavra de Deus e extrair dela tudo aquilo que Deus revelou acerca de si mesmo. No nosso primeiro artigo de fé diz: cremos que há um só Deus vivo e verdadeiro, Criador, governador e sustentador de todas as coisas. De fato, essa é a nossa crença acerca de Deus. Não num Deus tão transcendente que não tivesse o desejo de relacionar-se conosco. Por isso, não cremos naquele pensamento em que Deus criou. Deus até pode ser o criador do universo, mas o abandonou, o deixou ao léu. Mas nós cremos que esse Deus é um Deus que se relaciona conosco. Por isso é necessário nos aprofundarmos em algumas dessas características que fazem Deus esse Deus relacional. Já vimos em primeiro lugar que Deus já se revelou pela criação. Em Romanos 1, 19 e 20, lá está claro que o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, nos céus, não é mesmo? Em toda a criação, no universo, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Deus se revelou, sim, através da criação, mas mais ainda se revelou por intermédio da sua palavra. E uma das revelações mais profundas de Deus está no livro de Êxodo, no capítulo 3, 14. Quando daquele encontro de Moisés, onde, olhando para aquela sarça ardente, ele ouve a voz de Deus que o chama para que se aproxime, e a partir dali Deus dá algumas instruções acerca do fato de que Moisés deveria ir libertar o povo de Israel. Aí Moisés então levanta a questão: e se me perguntarem quem me mandou ir até Faraó para dar essa ordem de libertação, quem eu direi que me enviou? Em Êxodo 3,14, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Nessa declaração de Deus nós vemos a sua autoexistência. Deus é quem é por ele mesmo. Eu sou o que sou. Então, quando olhamos para a palavra de Deus, nos aprofundamos mais nessa revelação acerca deste eu sou, quando olhamos para Isaías 44:6, e lá está escrito: assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Sim, não temos dúvidas de que Deus é o único Deus verdadeiro e que revelou-se a nós por intermédio da sua palavra. Esse Deus autoexistente revela-se na palavra com uma natureza. Lendo mais um artigo de nossa fé, diz o seguinte: cremos que em sua natureza Deus é espírito, portanto ele é imaterial, incorpóreo e invisível. Essa é a forma com que Deus se revela a nós em sua palavra. Jesus Cristo, seu Filho, quando encontrou-se com a mulher samaritana lá à beira do poço de Jacó, a mulher samaritana indaga Jesus, perguntando-lhe: onde é o local mais apropriado para que possamos adorar a Deus? Aqui nesse monte ou lá no templo em Jerusalém? No Evangelho de João 4:24, Jesus responde à mulher samaritana dizendo: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então veja, Deus, com relação à sua natureza, revela-se na sua palavra como sendo espírito. Portanto, um espírito, nós sabemos que não tem carne, não tem ossos, não tem olhos, não tem boca, não tem ouvidos. Então, quando nós lemos a respeito de que Deus tenha algumas dessas
partes físicas, como olhos, a gente vê, os olhos de Deus estão sobre todos, as mãos de Deus, o dedo de Deus, os pés de Deus, os braços de Deus. Isso não passa do que nós chamamos na língua portuguesa de antropomorfismo, ou seja, atribuir a Deus partes humanas. Essa força de expressão, essa figura de linguagem é para que nós possamos compreender, relacionar essa natureza de Deus que é espiritual com a nossa natureza que é humana. Então é interessante nós vermos que, ainda que Deus seja um espírito invisível, não palpável, Deus revela-se na sua palavra como sendo uma pessoa. Ele tem traços de personalidade. E o que nós entendemos como esses traços de personalidade? Deus, por exemplo, possui um intelecto. Quando lemos em Atos 15, 18, lá está escrito que conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Conhecidas são a Deus. Deus tem intelecto, conhecimento, raciocínio. Então veja, Deus, embora seja uma pessoa espiritual, ele tem características que possibilitam que ele se relacione conosco, porque são características pessoais, traços da sua personalidade. Ele conhece, tem intelecto, mas ele também tem sensibilidade. Em João 3,16, um dos textos mais célebres da palavra de Deus, diz que Deus amou o mundo. Inclusive o mesmo apóstolo João, quando escreve a sua epístola, João diz que aquele que diz que conhece a Deus, mas não ama, é um mentiroso. Por quê? Porque Deus é amor. Então sim, Deus é uma pessoa espiritual, invisível, impalpável. No entanto, tem traços de personalidade. Ele é uma pessoa que pode relacionar-se conosco, tem intelecto, tem sentimentos, mas também tem vontade. Em João 6,38, Jesus Cristo diz: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então veja que interessante, Deus tem uma vontade e Jesus Cristo, seu perfeito Filho, já nos dizia e nos deixava claro que essa é uma das grandes lutas que nós vamos atravessar em nossas vidas, de realmente abrirmos mão da nossa vontade pela vontade de Deus. Tanto que na oração do Pai Nosso, a célebre oração ensinada a nós, lá está escrito: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Num dos momentos mais angustiantes de Jesus Cristo, quando estava prestes a ser entregue nas mãos dos homens para ser julgado, condenado e crucificado, Jesus Cristo, na sua oração angustiante e profunda, dizia: ó Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. No entanto, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então vejam, Deus é esse. Qual é a natureza de Deus? Ele é espírito, sim, mas é uma pessoa. Ele tem traços de personalidade e é isso que possibilita com que ele se relacione conosco e nós possamos conhecê-lo. Deus tem intelecto, Deus tem emoções, Deus tem vontade. Esse Deus é tremendo e autoexistente. Eu sou o que sou. E Deus também revela-se na sua palavra como sendo eterno, ou seja, infinito em relação ao tempo. Ele não teve nenhum começo e nem tampouco terá um fim. Gosto muito do que o salmista diz no Salmo 92. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. De posse dessas definições de Deus acerca da sua natureza, o fato de que ele é eterno, o fato de que ele é autoexistente, mas o fato de que é um espírito, no entanto um espírito pessoal, porque tem intelecto, tem sentimentos e tem vontade, como é que Deus então se revela a nós? Ele se revela por intermédio dos seus atributos. Atributos são suas qualidades e que no próximo vídeo nós veremos as qualidades comunicáveis
e as qualidades incomunicáveis, ou seja, os seus atributos pessoais inerentes à sua natureza, aquilo que só ele tem, daqueles atributos espirituais, morais e que ele compartilha conosco. Então nós veremos a partir do próximo vídeo os seus atributos comunicáveis, que reparte conosco, mas os seus atributos incomunicáveis, aquele que o torna e o faz Deus, e que ele não divide e não reparte com ninguém. Não perca, próximo vídeo então, nos aprofundaremos um pouquinho mais nos atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Se ainda não se inscreveu no canal, faça, curta, comente, compartilhe e até o próximo vídeo de Teologia Sistemática, tratando especificamente nesses vídeos da teologia própria de Deus. Até lá, se Deus assim permitir.